Nós vamos meditar hoje a última mensagem avulsa e depois vamos adentrar um livro e caminhar, estudar um livro de ponta a ponta. Iríamos começar esse fim de semana já a estudar um livro, mas como os jovens estão fora, é melhor esperarmos um final de semana e recomeçarmos todos juntos. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, uma carta faz parte do que é chamado Epístolas Gerais. O que é isso? Epístolas Gerais. A Bíblia tem vários tipos de literatura. As Epístolas Gerais são cartas que foram escritas e que não foram endereçadas especificamente a uma igreja. Por exemplo, como carta aos Colossenses, carta aos Efésios. Então faz parte de um conjunto de cartas que visam os crentes de modo geral, de todos os lugares. E a primeira carta de Pedro aqui faz parte desse grupo de 7 cartas, chamada Epístolas Gerais. O texto que nós vamos ler é um texto... A Bíblia tem vários tipos de assuntos, muitos assuntos. A parte da Bíblia tem ensino doutrinário. O que é isso? Às vezes você pega conteúdos bíblicos que claramente estão doutrinando, estão trazendo algum ensino teórico que visa que os crentes aprendam a proceder. O trecho que nós vamos ler hoje, que é de 13 a 19, primeiro capítulo de Pedro, é um texto muito prático. Pedro escreveu isso e ele está ensinando os crentes, ele quer ensinar os crentes a praticarem uma vida correta. Como nós chamamos isso? O ensino reto é chamado de ortodoxia. Quando nós falamos isso, algumas pessoas podem se confundir e pensar, nós somos uma igreja ortodoxa? Sim, nós somos uma igreja ortodoxa, nós somos uma igreja que zela pelo ensino correto. Mas quando você usa o termo ortodoxo, muitas vezes as pessoas associam com a igreja católica, romana, principalmente, nem sempre a romana, mas às vezes com a igreja católica da região lá dos gregos, por exemplo, ou a igreja russa, ramos do catolicismo que recebem esse nome, igreja ortodoxa. Mas não é isso. Quando nós falamos sobre ortodoxia, nós estamos dizendo o seguinte, que nós não somos uma igreja liberal, que nós somos uma igreja cujo ensino tem que estar reto, de acordo com a Escritura. Mas o trecho que nós vamos ler não é um trecho que nós chamaríamos de um texto ortodoxo, de ensino ortodoxo. Esse texto vai falar sobre ortopraxia. Você fala, o que é isso? Se ortodoxia é o ensino correto, o que você acha que é ortopraxia? Prática reta. Então Pedro vai escrever esse trecho movido pelo Espírito Santo para ensinar agora, não tanto doutrinar um ensino correto, mas para mostrar a prática de vida correta. Como os crentes devem ter uma vida correta. Por que isso é importante? Porque é comum você encontrar, infelizmente, para nossa vergonha, é comum você encontrar pessoas que têm ortodoxia, ou seja, um ensino correto, mas não tem uma ortopraxia. Ou seja, vamos falar numa linguagem mais fácil. Há pessoas que têm um discurso bonito e uma vida torta. Acontece isso ou não? Pessoas que falam, olha, e você escuta. O Senhor Jesus muitas vezes falou dos fariseus. Olha, está vendo o que eles estão falando? Está certinho. Mas não imitem eles. A vida deles é um lixo, é um sepulcro caiado. O que eles estão dizendo é verdade, em alguns casos ali. Mas a vida é torta. E, infelizmente, na igreja gritante tem gente assim também. Você vai falar com a pessoa tem um discurso bonito, irmão, a graça do Senhor te acompanhe, ela sabe te direcionar em coisas, ela diz para você como você tem que educar os seus filhos, como você deve agir no seu casamento, mas quando você olha para a vida da pessoa, para o casamento da pessoa, para a área profissional, para a educação de filhos, na prática, o discurso e a prática estão desassociados. E isso é uma vergonha para o cristianismo. Então, o que vocês acham mais importante? Ter uma ortodoxia ou uma ortopraxia? Aí é difícil, né? Difícil. Eu sei que vocês querem responder de pronto, mas é difícil. É preciso ter as duas. Eu não posso ter só discurso sem prática. E eu não consigo ter prática sem conhecer.
Então, nós precisamos ter essas duas pernas do conhecimento bíblico, tá bom? Então, hoje nós vamos aprender um texto de ortopraxia, como ter uma prática correta. E isso é muito importante, por quê? Porque nos nossos dias, quando alguém pergunta, se você perguntar para as pessoas que não conhecem a Deus, ou pelo menos pessoas que rejeitam a Deus, elas vão apresentar razões para uma vida ética. Se você procurar pessoas que não são religiosas e perguntar por que eu tenho que ter uma vida reta, ela vai apresentar razões para você. É notório que alguém vai te dar algum tipo de razão. Por exemplo, alguns vão dizer assim, é necessário termos uma vida correta, é necessário sermos honestos, é necessário não sermos briguentos, é necessário respeitarmos as leis de trânsito, não roubarmos, não matarmos. Aí uma pessoa que não conhece a Deus vai dizer o seguinte, é necessário que isso exista para que seja possível uma vida em comunidade. Então você tem que ter uma vida correta para que seja possível viver com você. Se você não tem uma prática correta, nós temos que tirar você e enjaular você, colocar numa cadeia, banir você, porque a convivência comum necessita de ordem. Isso é verdade? É verdade. Mas a razão de uma vida reta não está nisso. Ora, se a ciência diz, a ampla maioria da ciência afirma que nós somos apenas macacos evoluídos, macacos com menos pelo, sem cauda e assim por diante, que diferença faz? Por que eu tenho que respeitar você? Por que eu tenho que me importar quando alguém está sofrendo? Se é natural, por exemplo, de acordo com a lei da evolução, que o mais forte vença, que aqueles mais fragilizados pela seleção natural vão deixando de existir. Então, se nós somos só isso, se nós não passamos de animais num processo evolutivo, por que nós devemos ter vidas retas? E normalmente a resposta é só essa, é para vivermos em comunidade. E esse texto vai mostrar que não. Que a resposta, o dever que nós temos como evangélicos, como salvos em Cristo, de termos uma vida reta, não se encontra na sociedade. A resposta não está em nenhum lugar que você procurar aqui. A resposta para uma vida santa é uma resposta sobrenatural. Existe uma razão sobrenatural pela qual eu e você devemos ter uma vida exemplar. Muitos pais educam os seus filhos e você pergunta, por que você está educando? É porque eu quero que seja um bom cidadão. Olha, isso é correto. Mas a razão da educação correta, ela é sobrenatural, ela está além daqui. Não é só para uma pessoa, para o seu filho, ou para você mesmo ter bons hábitos, bons costumes. Existe uma razão, e o mundo não a conhece, mas nós temos o dever de saber. E esse texto vai apresentar 3 razões. 3 razões pelas quais você tem o dever de ter uma vida correta. E eu espero que você não esqueça isso. Quando alguém falar, por que você é assim? Você fala, eu tenho que te contar. Há uma razão elevadíssima para isso. Vamos olhar o trecho e vamos aprender então como lidar com isso. A partir do versículo 13 ele diz assim, por isso, difícil começar o texto assim com a palavra por isso, porque a última vez que eu preguei esse texto aqui mesmo com vocês, irmãos, nós fomos até o versículo 9. E nós falamos algumas razões para nós glorificarmos a Deus. Não sei se você vai lembrar disso. Nós falamos lá, viva esperança, porque somos guardados por Deus. Apresentamos tudo isso. Agora eu vou pular os 3 versículos aí. Pedro diz, então por isso, já que fomos salvos, Pedro diz, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo. O apóstolo Pedro deixa bem claro que uma vez que você foi salvo, uma vez que você foi alcançado, você tem que cingir. Para nós é uma linguagem muito, muito corriqueira. Todas as versões estão a palavra cingir. Cingir, como é que está na sua, Nancy? Não está cingir? Pedro está falando assim, cingir o vosso entendimento, a cinta era usada para cingir, era uma tira de couro que você apertava para prender, muitas vezes, a armadura ou a própria roupa. Como, Ana? Mente preparada. Pedro está querendo que o crente tenha uma disposição mental, uma disposição mental de sobriedade.
no meio de uma geração que está entorpecida com o mal. Você precisa ter uma disposição mental de sobriedade. Por quê? Por causa da revelação que você já revelou, e aí também uma revelação que vai ser trazida na manifestação de Cristo. O fato de você ter os olhos abertos pela fé deve fazer com que você tenha uma mente sóbria. Nós estamos, especificamente nesse feriado de carnaval, vivendo no meio de uma cidade que está gente embebedada por malícia. E você anda por aí e você fala, que loucura é essa? Se você percebe a loucura é porque você é sóbrio. As pessoas à nossa volta acham o máximo o que está acontecendo. Mas você não pode ser assim. Você tem que ter discernimento. Pedro continua. Por que eu tenho que ter discernimento? Verso 14. Como os filhos da obediência, filhos da obediência aqui, às vezes nós usamos no português, a mãe dele chama inocência, a mãe dele chama Irene, que significa paz. Filhos da obediência, Pedro está dizendo assim, nós somos pessoas que foram alcançadas pela graça, e agora nós vivemos em obediência. Os homens que não conhecem a Cristo são chamados, por exemplo, em Efésios 2, de filhos da ira. Em outros lugares, filhos da desobediência. Ou seja, se você é filho da obediência, supõe-se que a obediência está criando você, orientando você. E Pedro diz assim, sendo filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. O apóstolo Pedro usa aí, apenas para o nosso contexto, no assunto que nós vamos entrar, Pedro diz assim, não deixe esse mundo amoldar você. Eu já disse a última vez que eu preguei, acho que foi Romanos capítulo 12, a palavra amoldar, Pedro está falando sobre uma disposição de passividade da parte do crente. Ele fala assim, você mesmo, não é que o mundo quer fazer, não se amolde, não assuma o padrão do mundo. Eu mostrei para vocês também que é a mesma palavra que vai aparecer em outros textos, a palavra sistematizo no grego, que dá origem à nossa palavra esquema. Pedro também, assim como Paulo diz, não entrem no esquema deste mundo. Este mundo tem um esqueminha que está funcionando perfeito. Saiam do esquema. Você, meu irmão e minha irmã, você tem que ser uma pessoa desajustada. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, essa pessoa ela não se enquadra. Ela não pensa como a gente. Ela não funciona. Estive no dentista na quinta-feira. E falei para o dentista, estamos conversando, e eu disse para o dentista que iria para um retiro de carnaval. É interessante você ver a reação das pessoas. O pessoal olha para você e fala assim, é bom retiro. Um retiro espiritual, né? Eu falei, um retiro espiritual. Nós vamos levar os jovens, tirar os jovens da cidade, vamos para uma chácara, ficar lá juntos. As pessoas olham aquilo com estranheza. Porque justamente é a época em que deveria deixar os jovens aqui. Agora que a cidade está bombando, gente chegando, a festa para tudo que é lado, você vai fazer isso, tirar os jovens daqui? Isso. Os jovens, infelizmente, uma hora nós vamos fazer um retiro para toda a igreja, tá bom? Se Deus permitir, vamos fazer isso. Mas nós pelo menos tiramos os jovens do esquema aqui. Se o jovem estivesse na sua casa, ele estaria vendo a mídia social dele, e vendo gente postando coisa, e ele estaria, mesmo aqui, mesmo não participando das festas, estaria imerso no conteúdo que ia ser disponibilizado para ele. E Pedro diz, não se amoldem no que vocês eram antes. Talvez você não venha de um estilo de vida mundano, talvez você nasceu no lar evangélico. Mas Pedro diz, não se amoldem ao padrão das pessoas de fora. Verso 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados, do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Li um versículo a mais só para nós fecharmos a ideia.
Vamos olhar para esse texto, então, que está diante de nós e aprender as lições a respeito dele. A mensagem central desse trecho é essa daí. A razão para termos uma vida reta encontra-se em Deus e não na sociedade. Tá bom? Guarde isso, é bem simples. Poderia escrever essa frase de uma outra maneira, se você preferir. As razões para uma vida reta são sobrenaturais. Ok? Seria uma razão sobrenatural. Mas guarde isso. Onde está? Qual é a razão para uma vida reta? Ela não está no que a sociedade diz, não está nos bons costumes, não está numa convivência pacífica. A razão está em Deus. E hoje nós vamos ver 3 razões pelas quais você deve, é seu dever, não é uma opção, é um dever você ser santo. Vamos olhar então e ver quais são essas razões. Razões para a santidade do cristão. Versículo 15 e versículo 16 é o primeiro ponto dessa mensagem. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pedro traz à tona um texto de Levítico, capítulo 20, verso 7. E ele nos ensina o seguinte: a razão para que você seja e tenha uma vida reta é uma razão elevada. Qual é essa razão? Uma razão elevadíssima. Você conseguiu identificar no texto aí? Qual é o padrão de santidade que o crente deve adotar? O próprio padrão de Deus. Ele fala assim, sede santos porque eu sou santo. Olha como foi tirado a razão do plano horizontal aqui. A razão para a sua santidade está na posição elevada, no padrão elevado que Deus colocou. Deus colocou Ele mesmo como padrão e falou, vocês devem ser santos porque eu sou. Vocês devem ter uma vida correta, íntegra, porque eu sou assim. O que é um padrão? Padrão é uma coisa padrão é um modelo. É um molde que forma outras coisas assim. Ou pelo menos padrão é um referencial a ser imitado. E o nosso referencial é um referencial nessa vida, impossível de ser alcançado. Você vai batalhar a vida toda aqui, embora existam crentes que digam e igrejas que ensinem o seguinte, que é possível você chegar nesse padrão de ser santo como Deus aqui nessa vida, mas não é verdade. Eu nem precisaria de Bíblia para dizer isso para você. Você sabe? Você percebe isso? Você tem conseguido chegar no padrão de Deus, de santidade? Não. Se alguém falar para você, eu cheguei lá, você chega. Não. É um padrão que você vai alcançar lá. Isso significa que nós temos que desistir? Não. Deus colocou o padrão e falou, vão atrás. E o nosso padrão, por ser Deus, é um padrão rigoroso que exige de você uma qualidade elevadíssima. Você foi chamado para viver uma vida separada, no meio de uma sociedade que cada dia se suja mais. Deus chamou você, porque Ele quer que você espelhe neste mundo quem Ele é. Os filhos, o texto aqui chamou, em um trecho atrás, de filhos da obediência. Filhos devem ser a imagem dos seus pais. Filhos deveriam expressar de maneira notória. Filhos não devem ser parecidos com os pais apenas na aparência. Filhos deveriam imitar os hábitos dos seus pais. Filhos deveriam imitar a conduta do seu pai. E Deus fala assim, a razão porque eu sou santo é que deve dar a vocês a motivação para desenvolverem uma vida aqui íntegra. Nós queremos sim que a sociedade olhe para nós e queremos viver em harmonia, em convivência pacífica. Mas a convivência pacífica no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, deve ser resultado quando você olha para o padrão e vê, eu estou fora desse padrão. Você deveria realmente voltar e lapidar a sua vida com a ajuda do próprio Deus, para que esse padrão, esse molde seja para você, cada vez que você se torne mais parecido com esse molde, dia após dia. Isso demora, mas isso também é resultado de uma entrega, de uma vida que queira mudar. A sociedade vai dizer para você que isso não é necessário. É interessante quando nós pensamos no povo de Israel, o povo
queria Deus, você lê o livro de Levítico, que eu falei que é o texto que Pedro está citando, o livro de Levítico, o assunto inteiro do livro são leis para se tornar santo. Por que Deus usa o livro de Levítico para trazer orientações de santidade ao povo? Existiam diversas regras de santidade. A razão é muito simples. Você leu hoje no capítulo de Êxodo, de 31, que Deus mandou fazer um tabernáculo. E aí, ao fazer o tabernáculo, ele tabernaculou, ele morou no meio do povo. Então existia uma tenda montada, que era o tabernáculo, no meio do deserto. E as cabanas da nação de Israel ficavam todas ao redor. E Deus era o centro daquela comunidade. E acontecia que muitas vezes o povo se corrompia e o povo praticava o que era mal. E Deus diz: vocês devem ser santos, porque eu sou santo. Eu não vivo, não posso permanecer no meio de vocês se vocês viverem em iniquidade. E quantas vezes o povo de Israel era punido severamente, porque Deus estava próximo daquele povo, e no meio daquele povo a iniquidade estava sendo vista. Se isto era resultado de Deus estar próximo, exigir a santidade, o que significa Deus estar em nós? Vou repetir, olha só. Deus estava próximo das tendas e exigia do povo santidade. Deus estava próximo e queria santidade. Hoje Deus está em nós. O que vocês acham que Ele espera? Deus requer de nós uma santidade, não um legalismo, mas uma busca sincera, porque o padrão que foi dado para você não é um padrão qualquer, é o próprio Deus. Primeira razão para você ter uma vida santa é porque o padrão que foi dado para você é um padrão elevado demais. Tira os olhos daqui. Quando você achar que o seu padrão está legal, quando alguém falar para você: parabéns, olha, que cidadão exemplar que você é. Olha para o padrão. E aí você vai descobrir o quanto falta. Não, olhe para o lado. Se você olhar para as pessoas aqui da igreja, talvez você olhe para alguns e fale assim: ah, pastor, na média aqui, olha, eu Estou bem, viu, pastor? Se eu me comparar com as pessoas aqui da igreja, com aquele irmãozinho, eu sei que você está pensando agora nele, naquela irmã, você vai começar... Não, olha para lá, olha para o padrão. E aí você vai descobrir o quanto volta para você caminhar. Há uma segunda razão para que você tenha uma vida reta. A primeira é porque Deus é o próprio padrão, um padrão elevado. Segunda razão está no verso 17. Diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha, o verso 17 nos ensina que a segunda razão para nós termos uma vida reta, correta e justa, é porque nós temos um Pai justo, ou se você quiser preferir, um Pai que ao mesmo tempo é Pai e é juiz. Então agora, não só tem um padrão elevado, como a Bíblia fala que eu e você, verso 17, se vocês invocam a Deus como Pai, que não faz acepção de pessoas, o texto está dizendo que Deus olha para cada um de nós e Ele não tem favoritos. Aprenda isso rapidamente na igreja. Ele não faz acepção, fala assim: olha, essa pessoa aqui, olha aqui, essa pessoa aqui é mais rica, essa pessoa aqui é mais inteligente, ela canta melhor, essa pessoa aqui tem a família mais na igreja. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não pode te amar mais ou te amar menos. A Bíblia diz que Ele nos ama plenamente, completamente. Não dá para Deus te amar mais hoje, menos amanhã. Ele já te ama como Ele deveria amar. O amor dele é perfeito. E quando nós somos lembrados que além de o padrão ser elevado, você deve ser santo, porque Deus, além de ser o padrão elevado, Ele também é seu Pai. Pedro continua dizendo o seguinte, que Ele é Pai e também é juiz. E aí está a razão que complementa o ponto 2. Eu sou pai. E você também já deve ter passado por situações desse tipo. Quantas vezes na minha casa, ao lidar com as minhas filhas, eu tenho que julgar. Pais têm que julgar. Às vezes pais não querem julgar. Pais querem se omitir do julgamento. Mas não tem jeito, eles são convocados. Quantas vezes o filho entra, vai até onde você está com um brinquedo quebrado. Ele está entrando num tribunal. E ele fala assim: pai, ele quebrou, ou ela quebrou. E o outro fala, ou a outra fala: não é verdade, pai.
E aí você tem 2 filhos, 2 palavras e um brinquedo quebrado. O que você faz? Favorece um dos filhos? Talvez você até faça isso, porque nós fazemos acepção de pessoas. Talvez você olhe um ou outro e fale assim, olha, esse aqui é o filho mais bonzinho, esse aqui é o caçula. O caçula é protegido? Às vezes, não é? Nós fazemos acepção. E somos chamados para julgar. E quantas vezes o pai e a mãe têm que olhar para uma situação que não tem resposta e eles precisam dar um veredito ali. E muitas vezes eles erram. Às vezes acertam. Porque nós somos falhos. Mas a Bíblia diz que o nosso Pai, que olha para cada um de nós sem nenhuma acepção, não fazendo diferença de nós, por raça, por conhecimento, por salário, por nada disso, Ele vai julgar as suas obras individualmente, sem considerar nenhum favoritismo. Tudo o que você faz, todo o seu procedimento no seu dia a dia, vai ser julgado por Deus. O pastor Marcos, certa vez, teve que avaliar suas filhas. Ele conta a história de que uma das filhas foi até o escritório e chamou ele dizendo, pai, preciso falar com você. E no caso, a filha dele tinha, na escola da filha dele, as provas deveriam ser assinadas pelos pais. Não sei qual é o costume hoje das escolas, mas há escolas que mandam um boletim, pelo menos o pai assinar. No caso da filha dele, cada prova que a filha fazia, o pai tinha que escrever ciente e devolver. E ele disse que na casa dele, por exemplo, tirar 6 é maldição, é o número da besta, é uma coisa terrível, não pode, em hipótese alguma, tirar nota 6. 6 é o caos do caos, o mundo acabou. E aí uma das filhas bateu na porta e falou, pai, já veio meio soluçando, né? Já se preparando. Tirei uma nota, pai, aqui, e ele pegou a nota. Nessa hora ele era pai ou era juiz? E agora? A filha está chorando, abraçou, falou, pai, tirei nota 6. Ele olha para a filha chorando, soluçando. Me perdoa, pai, tirei nota 6. Você é pai ou juiz? Hã? Aí pode ser um juiz e falar, não, tudo bem, filha, não. Hã? E se for mandar para a mãe? A mesma situação, vai para a mãe. Mãe, tirei nota 6. Muitas vezes a mãe vai, não sei, pode ser que na sua casa seja diferente. Ela vai mostrar para o pai. E foi isso que aconteceu na casa do pastor Marcos. Olha, seu pai tem que assinar. E a filha foi lá e falou, pai, eu tirei nota 6. Ele olhou aquela nota. A filha já pensando, nossa, o que vai acontecer? Vou ser exilada, não sei o que vai acontecer. E ele perguntou o seguinte, assumiu a função de juiz, ele falou, um tribunal foi instaurado na minha casa. Eu chamei a minha esposa, o pastor Marcos disse, e perguntou, Simone, ela estudou? E a Simone podia dizer, sim, estudou muito. Se a Simone dissesse, sim, ela estudou bastante, ele olhar e falar, bom, é perfeitamente possível que alguém estude muito e na hora da prova dê branco. É possível acontecer isso ou não? É possível. E é possível também não estudar nada e na hora da prova dar branco também, não é possível? É possível. Aí é certeza, né, Ana? Branco tem possibilidades. Pode ser o branco de não estudar e o branco de ter estudado demais. Então ele pergunta para a esposa, sua auxiliadora, e pergunta, estudou ou não estudou? Se a mãe fala assim, olha, estudou demais, vi aqui, leu bastante, tudo é relevado. Olha, filha, paciência, vamos em frente, você fez o seu melhor, vamos continuar. Mas se a mãe vira e fala assim, não estudou não. Estava jogando videogame, estava brincando lá de ludo, sei lá o que estava, os brinquedos aí da atualidade. Aí ele falou, aí vem a disciplina, a consequência. Por quê? Porque o filho foi irresponsável, porque o filho foi leviano, porque o filho tinha condição de ir bem numa prova e abriu mão, não agiu corretamente. O nosso Deus também é assim conosco. Ele olha para o seu procedimento. Ele sabe se você é capaz de ir bem nas lutas contra a tentação. Ele sabe se você é capaz de ir bem na questão de integridade, na sua conduta na igreja, na sua vida devocional. Ele sabe o quanto você tem se esforçado. E Ele olha para você sem acepção nenhuma. Ele não olha para você como mais ou menos favorecido. Ele vai tratar o seu caso com imparcialidade e vai julgar o seu proceder.
Essa é uma razão satisfatória para que você tenha uma vida santa. Quando Deus se voltar para você como seu pai, Ele não vai falar para você, filho, tudo bem, você é meu filho, eu vou aliviar. Não. Ele vai julgar você com todo o rigor. E também com toda a justiça. Está aí uma razão para que você leve a sério o seu procedimento. Não diga para Deus, Senhor, eu tenho tropeçado nessa área aqui, mas eu não posso fazer nada, é assim mesmo. Ele não vai olhar para você com bons olhos. Se você se esforçou, Ele vai ser bondoso. Se você foi leviano, a disciplina virá. A consequência virá. Segunda razão para ter uma vida santa. A primeira encontra-se em quem Deus é. Um padrão elevado. Você deve imitá-lo. Você deve parecer com Ele. Em segundo lugar, Deus olha para você como o Pai. Mas também é juiz que vai julgar o seu procedimento cotidianamente. Sem favorecer ninguém. Não vai aliviar com você. Há uma terceira razão pela qual o crente deve ter uma vida reta. Ainda no verso 17, apenas para terminarmos aqui, e diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro diz que isso vai a vida toda. Durante a vida toda você tem que andar com temor, com respeito, porque Deus está avaliando você. Não se preocupe com o som, fica tranquilo. Estamos em meio a uma sociedade, nos dias difíceis, fica tranquilo. Último ponto aí, verso 18. Sabendo que não foram mediante a coisas corruptíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Terceira e última razão para um proceder santo é dever você ter uma ortopraxia, uma vida reta, porque o padrão que foi dado para você é elevado. Em segundo lugar, porque Deus é um Pai, mas que vai julgar o seu procedimento com todo o rigor e com toda a justiça. A última razão vem aí. Você tem que ter um padrão de vida elevado, porque o preço pago por você não foi brincadeira. Você custou muito caro. Você não trataria uma coisa valiosa de qualquer forma. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei o que você diria ser o seu maior bem. Para alguns vai ser um bem material, para alguns vai ser um bem emocional. Vai falar minha esposa, minha família, é meu marido, enfim. Eu não sei o que você consideraria de maior valor para você. Mas seja o que for, que custou muito para você, você leva a sério. E o texto nos diz abertamente: saibam que vocês não foram comprados mediante a coisas corruptíveis, que se perdem como o ouro e a prata. Vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento. Deus não olha para nós e Ele não tem medo de dizer para nós o que nós precisamos ouvir. Ele diz abertamente que antes de sermos alcançados pela graça, nós tínhamos um procedimento fútil. O que é futilidade? O fútil é uma vida vazia, é a palavra usada para vazia. Pessoas que dedicam a sua vida a coisas que não têm sentido nenhum. Necessariamente não são coisas erradas, mas são futilidades, são passageiras. Há pessoas, por exemplo, que se dedicam a sua vida, fazem de tudo pela estética. É errado? Necessariamente não. Mas a Bíblia diz que é uma futilidade. A pessoa gastar fortunas, gastar tanto tempo, apenas pensando em estética. A Bíblia não é contra ser bonito, não. Aliás, nós somos a favor, por favor, seja bonito. Mas a Bíblia diz que você não deve gastar o seu tempo, colocar a sua vida nisso. Por exemplo, há pessoas que são muito ricas, há pessoas que têm recursos, que ganharam muitas coisas nessa vida, que não veem mais sentido na vida e ficam buscando razão para viver. Então, por exemplo, elas decidem falar: olha, nós precisamos salvar as flores da África. Então monta-se uma ONG e vai lá para a África e começa a salvar as flores. Ou então escolhe um tipo de animal e fala assim: nós precisamos salvar o papagaio do bico dourado. E aí gente gasta uma fortuna, abre empresa e dedica a sua vida
para salvar os papagaios. Existem pessoas que dedicam a sua vida para salvar ostras. Gente, você acha que Deus fez você, que a razão da sua existência, não estou nem falando de salvo, estou falando de ser humano. Você acha que a razão do seu ser é cuidar das flores? É salvar as ostras? É evitar que aconteça isso ou aquilo com um certo grupo de animais que estão ameaçados de extinção? É óbvio que nós devemos cuidar, fazer o nosso melhor, mas essa não é a razão da nossa vida. Existem pessoas que estão correndo atrás de futilidades, têm vidas vazias, elas preenchem com qualquer coisa, elas ficam desesperadas. É impressionante você ver pessoas que, por exemplo, preenchem a sua vida com cirurgia plástica. Olha, existem cirurgias que são reparatórias, que podem acontecer, mas você já viu pessoas que, de tanta cirurgia que fizeram, deformaram o rosto e se tornaram pessoas assim, justamente o que elas não queriam se tornar, elas se tornaram. Você olha, as pessoas ficaram, você fala assim, como pode acontecer isso? E a pessoa não queria. Eu vi uma mulher que ela começou a fazer tratamentos, e o marido dela, não sei se é marido que era dela, queria que ela parecesse um gato. Uma gata nesse caso. E ela virou a mulher gato. Ela fez cirurgias para esticar o olho. Ela usa lentes de contato com aquele olho de gato. Ela mexeu na boca. Gente, ela parece realmente um felino. Mas depois que ela se tornou um felino, se tornou uma gata literalmente, ele chutou a gata. Ai! Não sei o que ele quis, Ana. Mas o fato é que ele abandonou essa mulher, e essa mulher tentou fazer cirurgias reparatórias de tudo que era jeito. E a cada cirurgia que ela fazia, ficava pior. Então existem pessoas que gastam a sua vida, que a razão da sua vida é essa. Qual é a razão da sua vida? A Bíblia diz que você foi comprado pelo sangue precioso de Cristo. Pagaram por você o que nada nessa vida alcançaria tamanho do valor. E isso, Deus fala, você tem que ter uma vida reta, porque você é valioso demais, eu comprei você. A Bíblia fala que o fútil procedimento, não sei quantos vão gostar de ouvir isso, mas está aí, está no texto, só vou mencionar. Olha aí o que ele diz. Vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que... Como é que está aí na versão de vocês? Que os vossos pais vos legaram. Ora, a Bíblia não está dizendo que tudo que o pai transmite, os pais transmitem para filho, são coisas fúteis. Não. Existem mesmo pais incrédulos que transmitem coisas de valor para os seus filhos. Mas é impressionante quando você encontra pessoas, às vezes que você vai evangelizar, e as pessoas simplesmente dizem para você assim... eu acho que a religião da minha família é essa, eu vou permanecer nessa religião a vida toda. E você fala, mas por quê? Olha, eu vou ficar nessa religião aqui, porque a minha avó, a minha tataravó, não sei quem, todo mundo foi dessa religião, e eu não quero ser a ovelha negra da família que vai sair do caminho. E a Bíblia diz que você e eu somos muitas vezes submetidos à transferência de valores dos pais, transferência de valores fúteis. Existem coisas boas? Legal, aproveite. Mas se você identificar na vida da sua família qualquer valor que está sendo transmitido que é fútil, você deve rejeitar aquilo abertamente. Você não deve se apegar a coisas só porque é uma tradição da família. A minha família sempre fez isso. E daí? A Bíblia fala que muitas vezes famílias transmitem valores fúteis. Então nós estamos sendo agora transformados, entrando numa família onde nós recebemos, na família cristã, família da fé, onde nós recebemos valores que estão corretos. E precisamos agora adequar a nossa vida, nossa herança, tudo o que recebemos, adequar a esse valor. Então pense na sua vida. Talvez você tenha a família... Quantos conflitos de família, quantas pessoas sofrem quando se convertem? Uma vez um rapaz, ao se converter, enfrentou um problema terrível com os seus pais, porque os pais não aceitavam em hipótese alguma, era um jovem, um adolescente, não aceitavam em hipótese alguma a conversão dele, nem o batismo dele.
E o pai ameaçou, começou a pressioná-lo de tal maneira que ele poderia até ter banido da casa, expulso da casa, caso passasse mal. Caso fosse batizado naquele dia. E aquele rapaz perguntou: o que eu faço? Me batizo ou não me batizo? Os meus pais, principalmente o meu pai, disse que se eu romper com a tradição da família, eu vou ser cortado aqui da família, vai ter uma represália. E eu me lembro do rapaz preocupado, dizendo: o que fazer? E nós dissemos para ele aquele texto bíblico que diz: ninguém pode amar mais a pai e mãe do que a mim e ser digno de mim. Então, agora uma questão não é de obediência ao seu pai, desrespeito a ele, é uma questão de obediência a Deus. Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulos batizando-os. Então, o seu pai precisa entender que existe uma ordem acima da dele, que precisa ser feita. E eu me lembro que o rapaz foi e se batizou. E houve uma represália forte na casa. O pai não o expulsou de casa, mas ele quase foi banido da casa, por causa da sua convicção de fé. Agora, nem todo mundo consegue se posicionar e falar: pai, o legado que está sendo transmitido para mim é errado. 3 razões para a santidade. Deus colocou um padrão elevado para você. Deus julga o seu procedimento como pai e juiz, avaliando tudo o que você faz. E, em último lugar, você tem que ter um padrão elevado, porque você foi comprado por um alto preço. Não sei quantos tiveram a oportunidade de ver esse filme. A história do filme não é real, não é verídica, ok? Se aqueles que assistiram esse filme, o Resgate do Soldado Ryan, conta a história aí no filme. A história conta que há uma mãe que fica em casa e seus filhos todos vão para a guerra e vários dos seus filhos começam a morrer no combate. Então ela começa a receber cartas do governo, visitas dos superiores, voltando e dizendo: hoje morreu tal filho, hoje morreu tal filho. E finalmente só sobra um filho vivo. E o filho está lá na frente de batalha. Esse filho ia morrer também, o filho não estava na retaguarda, o filho estava lá no fronte de batalha. E o governo fica tão sensibilizado com a situação dessa mãe na história desse filme, que pega um pelotão, monta um pelotão e manda esse pelotão entrar na batalha. A missão desse pelotão é resgatar o soldado e trazer ele vivo para casa. Essa é a missão do filme. E aí, então, o filme começa e esse pelotão entra no meio das piores batalhas ali para conseguir chegar lá na frente e resgatar o Ryan. E ao longo, na busca por salvar Ryan, eles vão perdendo soldados. Homens vão morrendo. E finalmente, quando eles conseguem encontrar e falar, transmitir a ordem de que ele deve voltar para casa, o ator principal era o Tom Hanks, e o Tom Hanks vai morrer. E quando ele chega na hora que ele consegue comentar com o Ryan que ele vai voltar, ele diz uma seguinte frase para ele: faça valer a pena. Ele disse para o rapaz o seguinte: você vai voltar para casa. Vários homens morreram para chegar até aqui, para te salvar. Volte para casa e faça valer a pena. E o filme é uma cena do filme, não sei se é no começo ou no fim, que eles estão num cemitério. E o soldado Ryan está com a sua família, já idoso agora, reunido com a sua família, perto da lápide lá, não sei se era do capitão aí que foi salvá-lo. E ele conta a história para os seus sobrinhos. E ele conta essa história de que a vida dele deveria ser uma vida que valesse a pena, porque muitas pessoas morreram para que ele vivesse. E essa é a nossa história. Deus, quando olha para você, Ele diz assim: faça valer a pena, porque quem morreu por você foi o mais alto ser do mundo. O meu filho morreu. Não viva uma vida medíocre, viva uma vida exemplar. Quando as pessoas olharem para você, que elas olhem para você e falem: o próprio Jesus olha e fala: valeu a pena salvar, olha como ele viveu, foi muito bom conquistar essa vida. Não ande uma vida torta. 3 razões: padrão elevado, um pai justo e um preço pago por você. Vamos orar?
Bate sua cabeça, vamos falar com Deus. Vou dar para você alguns instantes para você orar. Talvez você possa pedir a Deus, especificamente para que você tenha uma vida mais santa, mais reta. Talvez você tenha que pedir para Deus perdão e falar: Senhor, eu não tenho vivido uma vida que está valendo a pena. Senhor, eu não estou correspondendo ao valor pago. Senhor, eu não estou seguindo o padrão elevado. Senhor, eu estou esquecendo que o Senhor é um Pai juiz, um Pai justo. Senhor, tem misericórdia de nós, santifica-nos. Individualmente, mas nos santifica como igreja, nos torna pessoas santas. Olha para a igreja, Senhor, e trabalha o nosso ser, o nosso coração. Nós vivemos dias difíceis, dias de imoralidade, dias de prostituição, dias de corrupção. E é no meio de um cenário tão devastador, tão desanimador do ponto de vista humano, que o Senhor pede que as nossas vidas brilhem mais ainda. Santifica-nos, Senhor. Sem a Tua graça, a igreja que vive no mundo vai murchar, não vai ter valor. Mas se o Senhor nos tocar com santidade, nos revigorar, vamos viver e vamos espelhar o Teu caráter. Coloca na nossa mente bem claro que o valor de uma vida reta não está na sociedade, mas está no sobrenatural, na Tua pessoa e no que o Senhor fez por nós. Santifica-nos, Senhor. É a oração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.